Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 1º de julho de 2021, primeiro dia aí do segundo semestre, né? Estamos começando o segundo semestre, começando muito bem aí na presença do Senhor, confiando sempre na graça e confiando sempre no amor do Senhor. Um bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos aí para o nosso devocional de hoje, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, né? Os profetas. Entramos aí em uma parte mais, como vou dizer, mais popular aí da leitura do Antigo Testamento, né? Quando lemos ali sobre os reis, a nobreza e etc e tal. E agora, quando a gente vai para os profetas, a gente percebe como era o dia a dia, né? Como era de fato a vida das pessoas que viviam ali no reino, na nação de Israel. Hoje nós vamos falar de Amós 3 e 4 e também do Salmo 51. E eu coloquei aí o título do nosso devocional, Transformado pelo Culto, né? Uma forma de provocação, é claro. Nós somos transformados por Deus. Deus é que opera transformação em nós através do Espírito Santo. Porém, ele oferece algumas imagens, e aí não imagens, né, de escultura, mas ele oferece algumas imagens que elas são formativas, especialmente quando nós estamos falando do culto a Deus. Bom, por que nós chegamos nesse título? Por que nós chegamos nesse tema aí para o nosso devocional? É óbvio que dentro do contexto aqui do estudo, dentro do contexto do livro de Amós. Lembra que ontem Amós, ele quase que como o trabalho de um oficial de justiça, né? Ele entrega a sentença de cada uma das nações ao redor de Israel. Ele é encarregado por Deus de declarar as sentenças de todos esses povos. Agora, Amós foca em Israel, no Reino do Norte, para ser mais específico. Ele começa, então, a sua profecia direcionada para a nação de Israel. E ele, no capítulo 3, começa a fazer ali uma introdução dessa acusação, convocando algumas testemunhas, né, para essa acusação, como um tribunal mesmo, né? E aí, no capítulo 4, nós vamos ter os motivos pelos quais Deus está decretando, ou os motivos pelos quais Deus está sentenciando a nação de Israel. Versículo 1 do capítulo 4 fala assim: vocês que oprimem os pobres e esmagam os necessitados. Então, esse era o problema central da nação de Israel. Agora, por que isso acontecia? O que estava levando o povo a fazer esse tipo de coisa? Esse resultado. O que aqui é só o resultado? Versículo de número 4 e o versículo de número 5 vai mostrar exatamente o problema central, né? Ou, como eu gosto de dizer, a raiz do problema. Oprimir os pobres e esmagar os necessitados eram as folhas. A raiz do problema estava aqui no versículo de número 4, que diz assim, Amós 4:4. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Sabe o que é interessante aqui? Sabe o que Betel e Gilgal significam? Os lugares de culto no Reino do Norte. Lembra que o Reino do Sul, o lugar de culto é Jerusalém. Mas no Reino do Norte, o lugar de culto é Betel e Gilgal. Agora, olha só o que o profeta está dizendo. Vão a Betel e ponham-se a pecar. Vão a Gilgal e pequem ainda mais. Ele está dizendo, vocês vão para a igreja, para os locais de culto, para pecar. Olha só que coisa interessante. Aí, o versículo 4 continua dizendo assim, ofereçam seu sacrifício pela manhã e os seus dízimos no terceiro dia. Percebe que é uma ação de culto, né? Oferecer sacrifícios, nós sabemos que essa era uma ação de culto, e entregar os dízimos. Versículo 5. Queimem pão fermentado como oferta de gratidão e proclamem em toda parte suas ofertas voluntárias.
Anunciem nas israelitas, pois é isso que vocês gostam de fazer, declaram o Senhor, o soberano. Qual é o detalhe aqui? Queimar o pão fermentado era proibido no culto. Deus ele não permitia que o pão fosse queimado. O que deveria ser queimado eram os animais e não o pão. Então, o que estava acontecendo ali, o desgosto por causa de Deus, o desgosto de Deus com a nação de Israel, é que eles perverteram o culto, perverteram a religião. E quando eles perverteram o culto, perverteram a adoração coletiva a Deus, o resultado disso foi que as suas relações, as relações interpessoais também ficaram comprometidas. E por que isso acontece? Bom, o culto, ele é formativo. O culto na religião cristã, o culto no cristianismo, ele tem o objetivo de formar. O culto, ele apresenta imagens durante todo o seu tempo ali, de 1h30, 2 horas, ele representa ou ele apresenta imagens que vão reorientar as nossas referências. Então, quando estamos cultuando a Deus coletivamente, como um corpo ali, como igreja juntos, como igreja local juntos, quando estamos ali cultuando a Deus, ele vai nos fornecer algumas referências que em outros lugares nós não vamos ter. Por exemplo, o culto, ele é capaz de juntar no mesmo lugar pessoas que pensam diferente em diversos assuntos, que pensam diferente na política, eles vão pensar diferente sobre a forma como a música está sendo cantada, eles podem pensar diferente sobre como a família é constituída. Então, o que acontece no culto é que as nossas referências elas são alinhadas. Eu volto de novo às minhas referências, eu recebo ali imagens que vão reorientar, e eu gosto dessa expressão usada pelo James Smith, ele diz que nós, no culto, nós reorientamos a nossa bússola. Por quê? Porque o mundo oferece referências para nós, são referências defeituosas. Então o mundo oferece referências de família, a cultura oferece referências do dinheiro, a cultura oferece referências de corpo, a cultura oferece referências de canções para o nosso coração. Então, a cultura oferece algumas referências. No culto, essas referências são realinhadas. E eu recebo de novo um norte. Eu recebo no culto uma referência. Por isso que um culto defeituoso produz pessoas egoístas. Quando o culto não funciona bem, naturalmente as pessoas que vão sair dali também vão sair dali defeituosas. E esse é um problema sério, e era o problema que a nação de Israel estava enfrentando. Quando nós olhamos para esse período da nossa história, especialmente nos últimos 1 ano e meio, 2 anos, assim, 1 ano e meio, aí, quando começou de fato a pandemia e a igreja não conseguiu mais se reunir presencialmente, o maior dano que isso causou, sem dúvidas, foi o fato de que nós perdemos um pouco essas referências do culto. O culto, com todo o seu aparato, ele foi perdido. Então, começaram a existir algumas situações bem questionáveis, como cultos online, né? E isso tudo trouxe um prejuízo muito grande para a igreja cristã. E nós vamos precisar de recuperar essa beleza do culto público, porque, como eu disse, o culto é formativo. No caso da nação de Israel aqui, isso era grave. Por quê? Porque a formação que aquele culto estava oferecendo, a formação que aquele culto estava oferecendo, era uma formação egoísta. O culto defeituoso deles produziu pessoas defeituosas, egoístas. E se nós pensarmos um pouco no nosso cenário século XXI, talvez isso possa explicar muito do porquê somos tão egoístas. Quando nós olhamos para o culto, cada
parte do culto, ele fornece elementos que são transformadores. Por isso é que eu falei, né, por isso que o tema do devocional é transformados pelo culto. Nós não percebemos isso e às vezes nem valorizamos isso. Achamos que essa história de culto aí foi algo inventado por alguém, né? Mas você já percebeu que em toda a história bíblica o culto sempre esteve presente, ainda que ele pudesse diferir em algum momento ou outro, talvez um ou outro elemento dos que eu vou dizer aqui agora pudesse não estar presentes, mas desde Gênesis até Apocalipse, nós temos o culto, e o culto vai ter esses três elementos. Como eu disse, alguns desses elementos podem diferir em algum momento da história, mas sempre estarão ali presentes. Quais são esses elementos que sempre estiveram presentes no culto a Deus? Primeiro, louvor e a oferta. Então, por exemplo, no culto levítico, né, no culto dos sacerdotes levitas, não existia o elemento louvor, né? O louvor foi incluído no culto muitos anos depois, talvez na época de Davi. Mas a oferta já havia. E o que é o louvor e a oferta? Eles são usados por Deus para renovar o nosso amor. Porque naquele momento ali do louvor ou da oferta, eu estou literalmente entregando. E é interessante porque sempre o louvor, as letras, elas precisam nos conduzir a uma renovação do amor a Deus. E quando eu entrego uma oferta, eu estou, óbvio, direcionando essa oferta para Deus, porque a própria Bíblia diz que quem dá ao pobre, ele faz isso também a Deus. Mas, de fato, além de entregar para Deus, eu também estou entregando efetivamente para o meu irmão, porque aquele valor vai ser usado, ou deveria ser usado, para abençoar outras pessoas. Então, o louvor e a oferta renovam o nosso amor. A palavra pregada reorienta os nossos desejos. Então, durante toda a história bíblica, a pregação da palavra, a pregação profética, ela era usada para reorientar os nossos desejos. E aqui vale a pena você fazer uma experiência. Quantas vezes você sentou-se para ouvir uma palavra e ao final daquela palavra, o seu coração recebeu uma nova orientação? Quantas vezes você sentou ali para ouvir uma palavra e você estava decidido a fazer alguma coisa, você estava ali com alguma definição pronta na sua vida e ao final daquela palavra, aquilo mudou completamente na sua vida. Por quê? Porque a palavra pregada, ela tem esse objetivo, ela reorienta os nossos desejos, ela reorienta o nosso coração. E em terceiro lugar, nós temos um terceiro elemento, que é a oração. A oração retreina os nossos apetites. Quantas vezes nós estamos ali ansiosos, abafados, quantas vezes até sentindo um nó na garganta e você para ali um instante, dá uma respirada, né? Dá uma tranquilizada e começa a orar, começa a falar com Deus, de repente aquilo vai aliviando as ansiedades do coração, vão sendo completamente suprimidas, as ansiedades do coração vão arrefecendo, você vai recebendo paz, e aí você vai, de fato, retreinando os seus apetites, as coisas que você queria, você já não quer mais, a vontade que era sua agora passa a ser a vontade de Deus. Então, o que acontece no culto cristão, em toda a história, é exatamente isso. No culto cristão, a nossa bússola, o nosso direcionamento, nós recebemos mapas novos para poder trilhar os caminhos que o Senhor tem para nós. Então, Israel, lá no século 8 a.C., eles estavam com um problema sério nos seus relacionamentos, oprimindo os pobres e os necessitados. Isso porque eles haviam perdido ou eles estavam pervertendo o culto. Fazendo uma aplicação aqui bem efetiva para o século XXI,
muito do que nós estamos experimentando é exatamente essa perversão também do culto. Muitas pessoas hoje preferem estar em outros lugares do que estar, de fato, naquele momento onde o povo de Deus está reunido para renovar o amor, para reorientar os desejos e para retreinar os apetites, porque é exatamente isso que acontece num culto público, tá bom? Então é isso, né, pessoal? Vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus, vamos perceber e vamos pedir ao Senhor que nos ajude a, como dissemos aqui, né, renovar o nosso culto, porque um culto defeituoso produz pessoas egoístas, tá certo? Vamos orar? Se você puder, então, agora, pare aí um pouco aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar aqui a presença do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai de graça, Deus de amor e misericórdia, Tu és um Deus santo e um Deus amoroso e bondoso. Pai, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, e a Tua palavra hoje ela é muito específica. Pai, a Tua nação, a nação de Israel, ela estava sofrendo exatamente porque ela havia pervertido o culto. O culto ao Senhor, aquele momento onde o povo reunido, onde a tua igreja, onde a família do Senhor estavam juntos ali para, de fato, serem educados na forma como eles estavam buscando ao Senhor. Eles perverteram isso, Pai, e isso trouxe resultados muito perigosos para eles, muito drásticos para aquela nação. Senhor, em alguma medida nós temos experimentado isso também em nossos dias. Muito do que fazemos em nossos cultos, nós o fazemos apenas de forma automática. Nós fazemos, Senhor Deus, sem pensar nos impactos, sem pensar, Senhor Deus, nos objetivos ou pelos motivos, ou os motivos pelos quais estamos fazendo aquilo. Fazemos apenas porque todos estão fazendo. E nós precisamos, Senhor Deus, reeducar o nosso espírito, reeducar a nossa alma, o nosso corpo, para que o momento de culto, de fato, seja um momento, Senhor Deus, de formação, um momento, Senhor Deus, de educação. Que nós possamos perceber isso, que nós possamos receber esse alinhamento do Senhor, esse direcionamento do Senhor, para que, de fato, Senhor, possamos crescer e não cometer os mesmos erros que a nação de Israel cometeu. Nós oramos pedindo que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas e nos ajude, Senhor, para que possamos cumprir e obedecer a Tua vontade. Eu oro por cada um dos meus irmãos que estão presentes comigo, aqueles que estão enfermos, aqueles que perderam entes queridos e aqueles que precisam levar o pão para sua mesa nesses dias, que o Senhor alcance cada um de acordo com a necessidade deles, Senhor Deus. Essa é a nossa oração. Louvamos o Teu nome, o precioso nome do Senhor, e agradecemos ao Senhor por tudo, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Então é isso. Uma ótima quinta-feira para todos nós. Fiquem com Deus. Que Deus abençoe.